Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos continuar então a falar sobre concordância nominal. A gente já viu anteriormente então diferentes tipos de concordância. A gente também viu que a concordância nominal é a concordância entre substantivo e adjetivo. Por quê, gente? Os advérbios, eles não sofrem flexão. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesta aula então. Então a gente vai ver a questão das palavras adjetivas e palavras adverbiais. Vamos entender então o que seria isso. A palavra bastante, como advérbio, modifica verbo, adjetivo e advérbio e é invariável. Como pronome, acompanha substantivo flexionando-se de acordo com ele. Então eu tenho, por exemplo, aqui, eles estudaram bastante. Nesse caso aqui, o bastante, ele está acompanhando o verbo estudar. Então, nesse caso aqui, ele funciona como advérbio. Desta forma, ele é invariável. Também eu tenho aqui, ele teve atitudes bastante severas. Nesse caso aqui, gente, ele está modificando, então, o adjetivo severas. Então, nesse caso também, ele é invariável. Então, o que a gente precisa entender? A palavra bastante, ela pode ser um adjetivo ou um advérbio. Então, eu tenho que analisar no contexto. Ela está fazendo o quê? Está exercendo qual função? Ela está ali modificando o verbo, o adjetivo e um advérbio? Então, ela é um advérbio. Agora, ela pode funcionar também como pronome, quando ela estiver acompanhando, então, um substantivo. Então, gente, ali a gente viu nos dois casos que a palavra é invariável por serem advérbios. Observe que, quando a substituímos por muito, também não ocorre flexão. Então, por exemplo, aqui, eles estudaram muito, que é o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. Nós só fizemos a substituição, então, da palavra bastante pela palavra muito. E a gente pode comprovar, então, que o muito ou bastante anterior são o quê? Advérbios. Justamente porque, mesmo fazendo essa substituição, não houve, então, flexão. Segundo exemplo, ele teve atitudes muito severas. Da mesma forma, gente, a palavra muito também não sofreu flexão. Dessa forma, comportando-se, então, como advérbio. Então, se vocês estiverem na dúvida, mas aqui o bastante, ele é advérbio? Ele é adjetivo? O que ele é? Façam a substituição. Então, se eu fizer a substituição pela palavra muito e não ocorrer a flexão na palavra muito, eu sei então que naquele período ali eu tenho então um advérbio. Lembrando, gente, o advérbio ele vai indicar uma circunstância para um verbo, normalmente até por isso que o nome dele é advérbio, né? Verbo de verbo. Pode também fazer essa modificação num adjetivo ou então num próprio advérbio. Então, só para a gente dar uma relembradinha nisso. Eu posso ter, por exemplo, comeu muito. Aqui, gente, no caso, eu tenho o verbo comeu. Então, marquei aqui que ele é um verbo. A palavra muito, ela não está modificando o verbo comeu, porque ele não simplesmente comeu, mas foi muito. Então, gente, aqui eu vou ter um advérbio. Justamente porque eu estou indicando uma circunstância. Agora, se eu falo, por exemplo, muito bonita. Eu tenho, então, aqui o adjetivo bonita, que está sendo, então, modificado pelo advérbio muito. Como que eu vou ter essa certeza, gente, que ele é um advérbio? Tem diferença eu falar, fulana é bonita, fulana é muito bonita. Então, eu estou dando a circunstância de intensidade, então, para esse adjetivo bonita.
Agora, como que vai ser um advérbio modificando um advérbio? Por exemplo, muito mal? Por quê? Aqui, gente, nesse caso, então, eu posso muito bem. Então, é com L, como a gente já viu anteriormente. E a gente viu também que esse mal com L, ele é um advérbio. E o muito aqui, gente, ele também está trazendo uma circunstância justamente de intensidade também, até porque o muito geralmente ele representa uma intensidade. Então aqui eu também tenho um advérbio. Então isso daqui, gente, é o que ocorre quando eu tenho um advérbio modificando o outro, tá? Só pra gente relembrar como que isso acontece. Aí, gente, na sequência nós temos aqui. Ela teve bastantes atitudes severas. Há bastantes razões para que se acredite no fim do mundo. Eu imagino que vocês, enquanto estavam ouvindo aqui o que eu tô lendo, vocês devem ter ficado, nossa, essa professora não sabe o que ela tá falando. Onde já se viu, ela teve bastantes atitudes severas. Não faz sentido, eu nunca ouvi isso. Porque, gente, no português, raramente as pessoas usam a palavra bastante flexionada no plural. Normalmente a gente usa ela no singular. Inclusive, tem pessoas que nem sabem da existência dessa palavra no plural. Então, vamos entender como seria. Aqui, gente, nessas duas sentenças, então, a palavra bastante, ela está acompanhando o substantivo, comportando-se, então, como pronome indefinido. Ou seja, aqui, então, gente, eu tenho a palavra bastante acompanhando o substantivo atitudes. E aqui eu tenho a palavra bastante acompanhando o substantivo razões. Então, vamos tentar fazer a substituição, igual a gente fez anteriormente, pela palavra muito? Aqui, ele teve muitas atitudes severas. Vocês perceberam que a palavra muitas aqui, ela sofreu flexão? Justamente porque ela está acompanhando, então, esse substantivo atitudes. Então, dessa forma, ela ficará no plural. Há muitas razões para que se acredite no fim do mundo. Também, gente, o muitas sofreu flexão, porque ele está acompanhando, então, o substantivo razão. Dessa forma, indo para o plural. Então, se eu faço a substituição e preciso que haja essa flexão, quando eu coloco a palavra muito, eu sei que ele está funcionando ali como pronome indefinido. Agora, fiz a substituição pela palavra muito, não sofreu flexão, eu sei que ele é um advérbio. Então, aqui é uma dica para vocês não confundirem, então, os dois. E, gente, também nós temos as palavras caro e barato. Quando qualificam substantivos, são adjetivos e flexionam-se normalmente. Como advérbios de intensidade, modificam o verbo e são invariáveis. Então, como que seria isso? Ela comprou vestidos caros. Nesse caso aqui, é um adjetivo. Justamente por quê? Porque está caracterizando o substantivo vestidos. Aqueles vestidos são caros. Também está sendo um adjetivo. Por quê, gente? Eu estou caracterizando aqueles vestidos. Agora, se eu pego e falo aqueles vestidos custam caro, eu não estou fazendo referência àqueles vestidos, mas sim ao verbo custam, tá? E nesse caso, a palavra caro está sendo um advérbio. E nesse caso, não sofre flexão. Então, a palavra caro, gente, é uma outra palavra que a gente pode ver ela, então, como adjetivo e como advérbio. E o que a gente precisa guardar de informação em relação a isso? Se ele é um adjetivo, sofre flexão. Se é um advérbio, não sofre flexão. Então, muita atenção a esses pequenos detalhes. Justamente por quê, gente? Porque eu tenho que saber para que haja, então, a concordância nominal do período. Aí nós temos a palavra longe se comporta, ora como advérbio, ora como adjetivo. Vamos entender isso aqui.
ela e o namorado estavam longe um do outro. Aqui, gente, a palavra longe, ela está sendo um advérbio justamente porque ela está acompanhando o verbo estava. Agora, no segundo exemplo, ela estava a longes distâncias do namorado. Nesse caso aqui, o longes está caracterizando a palavra distâncias, por isso que ele deve concordar, como aqui está no plural, a palavra longe também vai para o plural. Então, novamente, tem o plural, se está funcionando como adjetivo, essa palavra também deve, então, apresentar plural. Aí nós temos as palavras meio como numeral, que se refere à metade, e ela se flexiona normalmente. Como advérbio de intensidade, modifica adjetivo e é invariável. Então eu tenho aqui, estávamos a meia hora do início do jogo. Aqui então o meia, ele está funcionando como numeral. Dessa forma, existe daí a palavra meia. Estávamos meio preocupados com aquilo tudo. É advérbio, porque está modificando o adjetivo preocupados. E ela estava meio cansada hoje, meio está relacionado ao adjetivo cansada. Por isso, é invariável. Ou seja, gente, existe também o substantivo meia, aquele objeto que a gente coloca no nosso pé. Mas nesse caso aqui, gente, tentem substituir por metade. Por exemplo, é meio-dia e meia, tá? Meio eu estou concordando com dia. Meia é por causa de metade de uma hora. Então, tomem cuidado com esses detalhezinhos. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!